O motivo que me faz subir à tribuna hoje, de certa forma, é o mesmo motivo que fez o senador Álvaro Dias vir aqui discursar, mas com certeza com uma visão bastante diferente da que trouxe aqui o senador Álvaro Dias. A começar pelos procedimentos que estão tomando conta da Operação Lava Jato, pelo modus operandi, pela forma em que está enveredando essa operação, que começou com tanta credibilidade na sociedade brasileira e corre o risco agora de se transformar numa operação absolutamente partidarizada, politizada. E quero falar sobre a ação que nós tivemos ontem, a prisão do ex-ministro Antônio Palocci. Na nossa avaliação, mais uma prisão desnecessária e com forte motivação política. Todos sabem que o ex-ministro Antônio Palocci está sendo investigado há muito tempo, não é pouco tempo, há muito tempo. Eu pergunto, por que prendê-lo temporariamente a uma semana das eleições municipais? Por que esse fato acontecer exatamente na segunda-feira, que era o último dia que poderia ter uma operação de prisão de qualquer pessoa no país? Porque a partir de hoje só prisão em flagrante até a eleição. Por quê? E por que isso se dá exatamente depois da prisão desastrada do ex-ministro Guido Mantega, que foi preso na sala de cirurgia quando acompanhava a sua mulher, que ia fazer uma cirurgia de câncer. A mulher do Guido trata de um câncer há mais de 3 anos ou 4 anos. Era impossível que a polícia não soubesse, que o juiz que coordena a Lava Jato não soubesse, que o Ministério Público não soubesse. E por que isso acontecer uma semana depois de terem denunciado o presidente Lula num show midiático sem precedentes para o Ministério Público? Por que 3 petistas, exatamente perto das eleições municipais, são levados a esse constrangimento? São só os 3 sendo investigados pela Operação Lava Jato? É só o PT investigado pela Operação Lava Jato? Aliás, todos os jornais dão conta que o partido com o maior número de membros investigados pela Operação Lava Jato é o PP, Partido Progressista, seguido do PMDB. Não é o PT. Mas não, antes da eleição, tiveram que apontar a mídia os seus canhões exatamente para 3 pessoas do PT e que são lideranças importantes nesse país. Eu não preciso aqui falar de novo sobre o que aconteceu com o presidente Lula, nós já falamos dessa tribuna, foi um fato escandaloso para o Ministério Público, foi um fato escandaloso para a justiça brasileira, fazer um discurso político sobre um determinado tema e na denúncia não denunciar sobre esse tema. Do ministro Guido Mantega, então, fica sem razão de ser. Se ele era um risco à ordem pública, como justificar que ele é solto algumas horas depois, só pelo fato da mulher estar sendo operada? Que ataque de humanismo teve o juiz Sérgio Moro nesse sentido? Ora, ele devia saber, e se Guido era um risco para a ordem pública, ele não podia ter sido liberado, nem se a sua mulher estivesse fazendo cirurgia. E hoje ele liberou todos os outros que ele prendeu junto com o ex-ministro Guido Mantega. É claramente para constranger, é claramente para humilhar, é claramente para expor, assim como fizeram ontem com o ex-ministro Palocci. Se Palocci tem que responder, que responda dentro do processo, responda judicialmente, ele tem seus advogados. Ou seja, nós temos que ter o Estado democrático de direito preservado. As coisas estão tomando uma dimensão no país, estão indo num direcionamento que agora não é só um ataque a um partido ou um ataque a determinadas pessoas. Isso vai se voltar contra a sociedade brasileira, senador Cristóvão, contra a democracia brasileira. O que o ministro da Justiça fez ontem não tem explicação, não tem explicação. Primeiro, ele não poderia saber que tinha uma operação sigilosa em andamento. Os ministros da Justiça são informados, como sempre se disse aqui, às 6 horas da manhã do dia que acontece a operação. O fato dele ser avisado para ficar em Brasília acontecia com todos os outros ministros. Eu faço uma pergunta aqui. Se fosse o ministro José Eduardo Cardoso, que tivesse ido num evento de campanha de um candidato do Partido dos Trabalhadores e desse aquela entrevista cândida, risonha, uma blague,
para falar bem a verdade, dizendo, não, tivemos operação nessa semana que passou, tivemos na quinta, na sexta, e vamos ter outra. E vocês vão me lembrar, vão lembrar de mim quando a operação estiver acontecendo. Eu pergunto, o que aconteceria se fosse o ministro José Eduardo Cardoso? Se fosse o ministro Eugênio Aragão? Aliás, mesmo antes do ministro José Eduardo Cardoso, e menos antes do ministro Aragão, nenhum outro ministro comunicava a ação da Polícia Federal, nenhum outro ministro. Ontem eu fiz exatamente para a imprensa que me perguntava sobre isso, eu fiz esse desafio. Quando que um ministro, na véspera, disse que ia ter uma operação? Não tinha. Mas sabe o que é isso? É querer mostrar comando, é querer mostrar que tem informação, é querer mostrar que tem domínio e, sobretudo, que tem influência nas coisas. Colocou sob suspeição a autonomia da Polícia Federal. Não adianta a Polícia Federal soltar nota dizendo que só informa às 6. Se o ministro foi informado antes. E aí, me desculpem, gente, saiu hoje no blog do Estadão Online, no blog do Matheus Leitão, a seguinte notícia: ministro da Justiça teve reunião na Polícia Federal na sexta-feira em São Paulo. Não é interessante? O ministro se reuniu com a Polícia Federal na sexta-feira em São Paulo. Domingo ele vai fazer campanha para o candidato de Ribeirão Preto, coincidentemente, né, do PSDB de Ribeirão Preto, e abordado por pessoas que estavam acompanhando a campanha, que querem as investigações que continuem. Ele não foi instado a falar sobre a operação, mas não se aguentou e falou. Eu fico perguntando se fosse um ministro petista. Sim, tem 2 pesos, 2 medidas. Tem 2 pesos e 2 medidas na imprensa em relação à cobertura dos fatos, que não colocou isso como tema principal e teria colocado se fosse o PT. E tem 2 pesos e 2 medidas nesses processos de investigação. Não é possível que as coisas continuem como estão acontecendo. Não é possível. Eu lamento que o Brasil esteja passando por isso. E nós vamos fazer denúncia internacional, sim. Porque temos que mostrar ao mundo que a democracia novinha do Brasil, a frágil democracia brasileira, está passando por uma ação continuada de golpe. Um golpe que tirou a presidenta Dilma da presidência da República, uma mulher eleita com 54 milhões de votos, soberanamente pelos brasileiros e pelas brasileiras, um golpe que quer proibir o presidente Lula de ser presidente em 2018, porque eles sabem que o presidente Lula, sendo candidato, com certeza será eleito pela obra que ele fez nesse Brasil, pelo que ele deixou para a população mais pobre, e querem desmoralizar o PT e todos os seus membros, dizendo que é um partido de ladrão e de corruptos, como se a corrupção tivesse começado com o PT. 500 anos de história no Brasil e essas pessoas desconhecem completamente o que aconteceu nesse país, inclusive quem veio antes do PT, o que fez, como fez e por que fez. É muito ruim o que nós estamos vivendo, é ruim para a nossa democracia, é ruim para o nosso Estado democrático de direito. Portanto, eu não podia deixar de estar no Senado hoje e usar essa tribuna exatamente para falar sobre isso. E ontem nós tomamos algumas providências contra este ministro da Justiça, que vergonhosamente o presidente Temer resolveu não afastar, mas chamou lá para dar uma bronca. Aliás, a coisa que ele mais tem feito no seu ministério é dar bronca. É dar bronca no ministro da Justiça, é dar bronca no ministro das Relações Institucionais, é dar bronca no ministro da Saúde, porque tem incontinência oral. Não param de falar e de falar besteira, não sabem se comportar. Então, não adianta ele querer tapar o sol com a peneira. O que este ministro cometeu, presidente Temer, que na realidade não é presidente legítimo do Brasil, foi um absurdo, foi um assinte, foi crime. E por isso nós fizemos 2 representações contra esse ministro. Uma junto ao Ministério Público Federal, exatamente por ele infringir o Código Penal, violação de sigilo funcional, artigo 325 do Código Penal, e também por ele infringir a lei de improbidade administrativa, artigo 11 da lei, inciso 3, ou seja, ele revelar fato que ele tinha conhecimento em razão das atribuições e que deveria esse fato permanecer em segredo. E pedimos a pena do
Código de Processo Penal do artigo 319, apuração dos fatos e suspensão do exercício de função pública, que é a pena dada pelo Código de Processo Penal. Mas tem mais, continuamos. Pedimos também no Conselho de Ética da Presidência da República, com base no Código de Ética da Administração Pública, do servidor público, que também ele fosse afastado, porque ele não pode permitir perseguições, simpatias, antipatias, caprichos ou paixões ou interesses de ordem pessoal, que é como ele estava tendo naquele momento em Ribeirão Preto, interfiram, não pode deixar que isso interfira no seu trabalho e nem fazer uso de informação privilegiada obtida no âmbito interno de seu serviço. Também ele infringiu o artigo 325 do Código Penal e, portanto, também colocamos nessa representação o artigo 9º da Lei 1079, sim, essa lei que a presidenta foi julgada, a lei do impeachment, a 1079, ela prevê impeachment para ministros também. E um dos incisos dos artigos que caracteriza crime de responsabilidade contra a probidade da administração para o presidente da República e para seus ministros é proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. E ele feriu o decoro do cargo. E também com base na Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, divulgar ou permitir a divulgação ou acesso, ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Ou seja, nós temos uma farta legislação em que o ministro pode e deve ser enquadrado. Eu espero sinceramente que a Casa Civil e a Presidência da República tomem medidas duras sobre isso. Aliás, apresentamos também um requerimento de informação ao ministro Padilha, já que o Congresso Nacional não pode fazer ao presidente da República. Por incrível que pareça, senador Cristóvão, o Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar desta Casa, pode arguir, pode inquirir diretamente o presidente da República, através de perguntas, respostas e esclarecimentos. Esta Casa, que é o poder a qual o Tribunal de Contas da União é ligado, submetido, não pode. Nós só podemos ir até nível de ministro. Pois bem, nós fizemos um requerimento para o ministro-chefe da Casa Civil. Quais eram as providências que foram tomadas em relação ao ministro da Justiça por ele ter infringido essas leis que eu citei aqui e, sobretudo, ter tido conhecimento antecipado de operação da Polícia Federal? Bom, qual não é a nossa surpresa hoje, que está nos jornais, que parece que o presidente ilegítimo também tem informações privilegiadas das operações da Polícia Federal. Então, esse pessoal que queria antes impedir a Lava Jato, agora está usando a Lava Jato, mais especificamente a Polícia Federal, para fazer uma investigação orientada. E orientada contra quem? Contra o Lula, contra a Dilma, contra o PT, porque é isso que eles querem. Se eles não acabarem com o PT, se não tirarem o registro do PT, eles não vão sossegar, porque eles sabem que nós vamos lutar para restabelecer a verdade nesse país. Eles sabem que nós vamos lutar para recompor os direitos dos trabalhadores e das pessoas, esses direitos que eles estão agredindo e retirando. Nós não vamos nos conformar com esse golpe, que não é um golpe contra a presidenta Dilma, é um golpe contra a democracia e é um golpe contra o povo brasileiro. E tem mais, solicitamos também a convocação do ministro na Comissão de Constituição e Justiça para vir explicar para os senadores, afinal, por que teve essa postura. Afinal de contas, o que levou ele a ter conhecimento prévio da operação da Polícia Federal, já que ele esteve sexta-feira em São Paulo. Era bom, inclusive, a Polícia Federal também se manifestar sobre isso, esclarecer bem bonitinho, porque aquela nota que soltou é uma nota genérica. E por que ele, ainda sabendo de uma informação sigilosa, foi num evento de campanha e divulgou? É lamentável isso, é lamentável. Aí me perguntaram, mas sim, e as denúncias e acusações contra o ministro Palocci, vocês não vão responder? Quem tem que responder é o ministro Palocci e vai responder no processo. Agora, dizer que por conta das acusações ao ministro Palocci, o ministro de Justiça, o ex-ministro Palocci, o ministro atual da Justiça pode cometer ilegalidade? Então, que mundo
nós estamos? Para onde nós vamos? O Estado democrático de direito não pode olhar a qualidade da vítima, a qualidade do acusado. O Estado democrático de direito tem que ser para todos. Aliás, a lei a que tem que se submeter todos, principalmente os acusados, é a lei que também tem que se submeter os acusadores. Não dá para os acusadores agirem fora da lei. E me desculpa, essa Operação Lava Jato está começando a sair bastante dos trilhos. Já não estava muito nos trilhos, agora está completamente fora. Fazer aquele show contra o presidente Lula, fazer a prisão do Guido Mantega dentro do hospital e agora permitir que o ministro da Justiça tenha informações privilegiadas da Polícia Federal e use isso em campanha, é lamentável. Nós não podemos permitir uma coisa dessas, porque senão o objetivo vai ficar viciado, o objetivo não vai ser atingido. Então, eu queria deixar registrado hoje aqui essa situação que é muito grave para a nossa democracia. Nós vamos fazer essa denúncia internacionalmente, não vamos parar de fazer essa denúncia para que o mundo veja o que está acontecendo com a democracia brasileira. E quero falar que isso tudo tem prejudicado e muito o nosso país, porque por detrás de toda essa confusão de tentar acabar com a corrupção no Brasil, acabando com o PT, coisa que não vai acontecer porque a corrupção não nasceu com o PT, os membros do PT que devem à justiça têm que pagar, mas não é na ilegalidade que vai se conseguir isso, como tem que pagar todos, do PSDB, tem que pagar do PMDB, tem que pagar do PP, tem que pagar do PDT, tem que pagar de todos os partidos, porque não é possível, nós temos gente do PSDB delatada 9 vezes, esses não vão presos, esses não são sequer inquiridos para prestar depoimento. É um absurdo o que acontece na diferença de tratamento. Então, é para acabar com a corrupção, é para investigar, vamos fazer direito. Vamos levantar o tapete e limpar, porque se for para varrer uma parte da sujeira debaixo do tapete, não é certo. Então, nós temos que ter coragem, tanto o juiz Sérgio Moro, como também os procuradores, como também a Polícia Federal. E coragem é enfrentar todos, não uma parte só, e principalmente a parte que está sendo hoje perseguida. E não só perseguida por essas investigações, perseguidas pela mídia. Os problemas que estão acontecendo hoje no governo do Temer, se acontecesse no governo da presidenta Dilma, era uma catástrofe. Quer dizer, ia ser Jornal Nacional do início ao fim falando disso. Com o Temer, não. É como se tivesse tudo tranquilo. Ele manda uma série de medidas para cá, seus ministros fazem uma série de bobeiras, de bobagens, e não é isso que toma os telejornais. Está tudo certo. E ainda tentaram encobrir o que fez o ministro da Justiça ontem. Então, nós temos que lamentar, está difícil essa situação, está difícil para a democracia brasileira, está difícil para que a gente continue fazendo debate sobre as coisas que importam. Na realidade, é uma cortina de fumaça para que a gente não discuta a fundo a PEC 241, que quer limitar despesas. E limitar despesas é tirar recurso do orçamento da União para áreas importantes como saúde e educação, mas também para áreas de fomento ao desenvolvimento da atividade econômica. Nós estamos com a atividade econômica em baixa porque o Estado brasileiro optou por um programa de austeridade, o que é um erro. Nós vamos errar feio e vamos ter dificuldade de sair dessa crise econômica exatamente porque não cabe fazer austeridade no orçamento público num momento de crise econômica pela qual passa o país. Nós vamos ter uma reforma da Previdência que, ao invés de fazer um equilíbrio dos direitos que são necessários na Previdência Social, vai retirar direitos de trabalhadores. E eu pergunto, diminuir o salário mínimo ou não deixar o salário mínimo ficar atrelado à aposentadoria é um bom resultado para você economizar no orçamento da União? Você tirar 100, 200 reais de um aposentado? 100, 200 reais tem diferença na compra que esse aposentado vai fazer no mercado. Aliás, o presidente Lula diz uma coisa que eu acho muito simbólica, senador Cristóvão. Ele diz o seguinte: se a gente fizer com que cada família que tem criança possa comprar um Danoninho, ele até faz propaganda para a marca, possa comprar um Danoninho, nós vamos aumentar o consumo de Danoninhos. A fábrica
fábrica vai ter que produzir mais, vai empregar mais. Então, essa circulação de mercadorias, esse ciclo virtuoso vai melhorar as condições da economia e a qualidade de vida das famílias. É isso que está em jogo, mas nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos retirando dinheiro da mão do pobre. Dinheiro na mão do pobre multiplica. Dinheiro na mão do rico vai para fundo de investimento. Fundo de investimento não circula com dinheiro na economia. Ele é restrito, ele circula para apostar em papéis, para apostar em juros altos. E é isso que vai acontecer. Nós estamos dando parte da economia brasileira para aqueles que concentram renda, para a classe A, B. Aliás, o IBGE soltou agora, semana passada, uma pesquisa muito interessante, mostrando que a renda dos mais ricos subiu 2% e a renda dos mais pobres, dos que ganham inclusive menos de um salário mínimo, caiu 8%. Por que isso? Porque nós estamos fazendo uma restrição de recursos. A economia, o setor privado está sem recurso e o governo está retirando recursos da economia do setor público. É óbvio que tem que despencar. Se eu não coloco dinheiro para que programas sociais prosperem ou programas de incentivo econômico prosperem, como é que eu vou fazer a economia circular? Se eu não coloco dinheiro para melhorar a agricultura, o crédito para a agricultura, que já começou a cair, senador Cristóvão, não podemos esquecer, esse país é um país agrícola, as nossas divisas, o que nós temos hoje de economia internacional se deve muito à produção agrícola, à grande agricultura, mas se deve também à pequena agricultura, à agricultura familiar, que põe a comida na mesa do povo brasileiro. E isso só melhorou, só melhorou com o governo do Lula e da Dilma, que fez o Pronaf, que entendeu que o agricultor familiar também precisava entrar no Banco do Brasil para pegar crédito, para poder ter um trator, para poder ter uma caminhoneta, para poder plantar, para não precisar vir para a cidade esmolar, para ir para São Paulo, principalmente o pessoal do Nordeste. Não é possível que a gente não enxergue o óbvio. O óbvio está passando na nossa frente e nós estamos fechando os olhos a ele, dizendo que a austeridade no orçamento da União é a principal ferramenta para o desenvolvimento econômico. Até o Fundo Monetário Internacional disse que não é, que errou quando orientou alguns países, principalmente países europeus, como a Grécia, como a Espanha, a ter uma política de austeridade. Então, nós não vamos ver isso, temos que sofrer na carne, fazer o povo sofrer. Não, me desculpa, nós não temos que fazer o povo sofrer. E tudo o que está acontecendo é dentro dessa conjuntura, para que esse governo que não tem legitimidade faça mudanças estruturais no país. Como que um governo que não tem voto? Não adianta dizer que o Temer foi eleito com a Dilma. Foi eleito com a Dilma, mas o programa dele não tem voto. Não tem voto, porque a Dilma não se elegeu dizendo que ia fazer uma reforma no ensino médio. A Dilma não se elegeu dizendo que ia mandar uma PEC aqui para limitar recursos da saúde e da educação. A Dilma não se elegeu dizendo que ia fazer uma reforma da Previdência, desvinculando o salário mínimo e colocando a idade mínima para 65 anos. Isso é um programa que não passou nas urnas, por isso ele não é legítimo. E é um programa estruturante, veja, esse homem vai mudar a Constituição Federal. A Constituição que diz que 18% dos recursos, dos tributos, dos impostos tem que ir para a educação. Não vão mais. Agora a educação vai receber, senador Cristóvão, que é a sua área que Vossa Excelência tanto defende, apenas a correção pela inflação. Assim como a saúde, assim como a previdência social, assim como a assistência. E nós vamos dizer o quê para as pessoas quando bater na porta e quiser mais recursos para as nossas universidades, para as nossas creches, para melhorar a qualidade de ensino, ou quiser mais verbas para o posto de saúde, contratação de médicos, nós vamos fazer o quê com os 12 mil cubanos quando não tiver dinheiro para pagar, ou o que a gente tenha que desmontar os mais médicos, mesmo com os médicos brasileiros? Diz o quê para a população? Não, nós cortamos o orçamento, vocês não têm mais direito, porque nós temos um programa de austeridade e a economia só vai funcionar se nós formos austero. A economia vai funcionar para quem, cara pálida? Para quem? E nós fizemos essa mesma crítica à própria presidenta Dilma no último ano do seu mandato, em 2015, porque também teve esse discurso. E não é possível que a gente continue a tê-lo. Nós vamos matar o povo brasileiro. Nós vamos voltar com miséria nesse país, um país que ofereceu ao mundo um programa que tirou 30 milhões de pessoas da miséria. Isso não é pouca coisa. O Brasil foi o único país que assinou com a ONU
assinou o acordo de reduzir a fome e a miséria, que não reduziu, acabou com a fome e com a miséria. Acabou, nós vamos voltar a ter fome e miséria. A preço do quê? De fazer um programa de austeridade para continuar pagando juros de 14% e 25%? E não venham dizer que isso é um problema da Dilma, porque ela, quando era presidente da República e eu estava na Casa Civil, tinha uma taxa de juros de 7% e 25%. E ela começou a cair ali, senador Cristóvão, porque a banca nacional e internacional não aceitou o juro. E porque parte do setor produtivo brasileiro não aceitou o juro. Sabe por quê? Porque parte do setor produtivo brasileiro, grande parte, não ganhava com a produção, ganhava com o investimento no mercado financeiro. Colocava os seus recursos para os papéis do governo. Aí, quando o juro cai, eles sentem o baque e todo mundo fica contra a Dilma. Então, eu queria lamentar que tudo isso esteja acontecendo para servir de um pano de fundo, uma justificativa para que a gente tenha retrocessos nas parquíssimas conquistas que nós tivemos a partir da Constituição de 1988. Como disse o Lula, nós subimos um primeiro degrau, mas a elite desse país não admite que nem esse primeiro degrau possa ser subido pelo povo mais pobre do nosso país. Quero deixar aqui essa crítica, deixar aqui esse nosso lamento e dizer que nós vamos continuar lutando, e lutando muito, e lutando de cabeça erguida. Vamos lutar pelos direitos dos trabalhadores, pelos direitos das pessoas, como sempre lutamos nesse país. Venha o que vier, nós vamos continuar lutando, porque é assim que nós nascemos, assim que nós crescemos, assim que nós conseguimos implantar um programa de desenvolvimento que levou a maioria do povo pobre desse país um mínimo de dignidade e condições de vida. Muito obrigada.